Então vamos iniciar aqui a nossa primeira aula sobre Python. Pessoal, para instalar o Python, você pode baixar e instalar no seu computador, se tiver Windows, Mac, se for Mac, você vai lá e baixa o próprio software, você vai digitar Python no Google e já vai achar. No Linux, ele já vem com o Python instalado na esmagadora maioria das distribuições, e só que a gente vai trabalhar com o Google Colab, que é uma iniciativa do Google para facilitar o desenvolvimento de aplicativos, tá? Então, como é que a gente começa? Clica aqui em Google Colab, você vai digitar Google Colab no navegador, clicou aqui na primeira opção e você vem para os notebooks, tá? A gente vai criar um novo notebook aqui embaixo, ó. Tá aqui escrito, aqui os que você tem, se você tiver alguns no Google Drive, tá aqui no GitHub, você vai conectar com sua conta. Acho que eu expliquei a vocês, vou explicar a vocês nas aulas, nas nossas reuniões, eu explico o que é, mas basicamente a gente vai criar um novo aqui, vou criar um novo notebook. E vamos lá, ele vai aparecer aqui, e no que consiste isso? Nós temos um sistema aqui que ele consegue separar o que é texto do que é código, do que é comando, e assim a gente consegue desenvolver nosso aplicativo de uma maneira bem mais simples. Primeiro, a gente vai começar aqui, vamos colocar um nome aqui nesse aplicativo. O meu vai se chamar Olá, o de vocês pode ser Olá Mundo, vou botar Olá underline Mundo. E já está aí o nosso primeiro projeto, tá? Nós podemos adicionar texto, adicionar código, mas já está tudo instalado, rodando e tal. Primeira coisa, a gente já vai começar fazendo. Então, vou adiantar a vocês que a gente pode utilizar o comando, na verdade, a função print. E eu vou abrir parênteses e vou botar aqui o texto Olá Mundo, que é uma espécie de primeira saudação de qualquer pessoa no mundo que faz um aplicativo. Ela começa com Olá Mundo, obviamente na língua dela. Então, para executar isso daí, eu posso clicar aqui à esquerda, ou posso digitar Ctrl Enter, também vai. Ele está inicializando aqui a máquina e já está lá escrito Olá Mundo, foi isso que ele fez. Então, hipoteticamente, se você salvar isso com um arquivo chamado olamundo.py e rodar no Python, ele já vai funcionar. Você tem aqui o seu primeiro aplicativo. O seu primeiro aplicativo já está pronto. É o Olá Mundo, como vocês podem ver, é fácil de fazer um Olá Mundo, tá? Então vamos colocar um texto aqui para a gente já documentar bem. Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse texto para cima, depois eu vejo como é que faz, eu nem sei. Ah, tá aqui. Pronto. Vamos digitar o texto aqui. Vamos chamar de nosso primeiro aplicativo, né? Nosso primeiro aplicativo em Python. Eu vou mudar até de aplicativo para script, tá mais preciso. Nosso primeiro script em Python. Vamos criar o famoso Olá Mundo. Pronto. Então, pessoal, tá aqui o nosso primeiro Olá Mundo. Você já fez o seu primeiro aplicativo. Você vai dizer, professor, isso está fácil demais. Na verdade, apesar de parecer fácil, a gente já aprendeu várias coisas aqui, ó. Vamos ver o que é que a gente o que é que está contido aqui nesse código da gente. Vamos pensar aqui o que criamos, o que utilizamos, na verdade, o que utilizamos. Deixa eu incluir uma lista numerada. Primeira coisa que a gente fez aqui, nós utilizamos uma função print, tá? Então vamos lá, toda função em Python é declarada. Declarada quer dizer digitada, executada, né? É declarada
seguida de parênteses, tá? Então, a gente já aprendeu isso. A função está dentro de parênteses. Então, a função print, ela apresenta, ela joga o texto lá mundo, tá? Então, a gente já aprendeu isso. A função print, toda função em Python é declarada seguida de parênteses. E aí, a gente vai colocar a segunda coisa que a gente viu. A gente viu que são parâmetros de uma função. O conteúdo entre aspas, entre os parênteses, informa a função quais são as informações que entregaremos à função para que esta realize seu trabalho, tá? Então é basicamente isso. A gente viu também outra coisa interessante aqui que são strings. Strings são blocos de texto. Sempre devem estar entre parênteses. Parênteses não, desculpa, entre aspas. Estou trocando tudo hoje, ó. Aspas. Que podem ser simples ou duplas. Simples e aqui duplas. Então, todo bloco de texto tem que estar entre aspas simples ou aspas duplas. Então, só nesse comando aqui, a gente já aprendeu que é uma função. E aqui dá um exemplo de função que é print. Então, toda função vem assim. Nós aprendemos também o que é um string, que é o texto. Todo texto ele tá no formato de string. E nós vimos também que as funções têm parâmetros. Dentro da função vai entrar alguma coisa. A gente vai aprender a fazer função, é bem tranquilo. Então, só nisso daqui a gente já viu um monte de coisa. O que a gente vai aprender mais agora? Vamos aprender um pouco sobre variáveis. Um pouco sobre variáveis, vamos lá. Um pouco sobre variáveis. E vamos adicionar o código aqui. Eu vou chamar de texto 1 e vamos digitar olá mundo. Ok. Texto 2. Você pode botar o que você quiser. Eu vou chamar de x, só para você perceber que cabe qualquer coisa. X é igual... Vou botar Deus. E eu vou colocar y, que vai ter o número 35. Por que eu estou botando 35 e não entre aspas? Se tivesse entre aspas, seria um texto chamado 35. Quando eu tiro aspas, isto é o número 35, tá? Então, se eu botar z entre aspas aqui, botar 35, significa que é um texto, ele não vai saber somar, por exemplo. Mas aqui vai, mas o 35 vai. E eu vou chamar de J. Vamos colocar o número 12. Então, beleza. Agora nós temos variáveis. Nós temos uma variável chamada texto1, uma variável chamada x, uma variável chamada y, uma variável chamada z e uma variável chamada j. E aí, como é que a gente faz? A gente imprime isso, a gente pode imprimir essas variáveis aí. Print x. Perceba que eu não coloquei entre aspas. Se eu colocar entre aspas, o Python vai entender que se trata de um texto x. Se eu tirar as aspas, agora ele vai entender que se trata da variável x e está escrito adeus. Então eu posso botar print texto 1 e
ao executar o script, ele vai imprimir aqui o Lamundo. Aí você diz, professor, mas por que não apareceu as outras variáveis? Por que não apareceu na tela? Porque eu só mandei imprimir a variável texto 1, tá? Então eu posso colocar vírgulas e ele sai imprimindo, ó, x, y, z, j, e olá mundo, adeus, 35, 35, 12. Professor, na tela x e z tá a mesma coisa. A gente vai ver de uma aula futura que isso daí não é a mesma coisa e é fácil de perceber. Por exemplo, se eu colocar aqui, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso dar outro print, ó, print, e vamos botar YJ, e vamos tirar o YJ daqui. Vamos ver no que vai dar? Olha, 35, 12. Então, variáveis são blocos que ficam armazenados, ficam na memória, tá? Eu posso colocar no lugar de Y, eu posso chamar de idade. Vamos lá. Y é idade. Ok. E aí vamos deixar um texto mais bonitinho. Eu posso juntar tanto strings quanto números no print, tá? Como a gente aprendeu, essa parte aqui são os parâmetros. O que está entre parênteses são os parâmetros da função print. Então eu quero começar o texto chamando a idade dele é. E aí eu vou simplesmente colocar uma vírgula e vou colocar a variável idade. Vocês vão ver que a gente ainda tem como melhorar isso. Mas, ó, a idade dele é 35. Veja que interessante. Então, é uma forma da gente fazer isso. Então, tá executado o texto aqui. Ficou mais bonitinho agora. Então, agora, se eu mudar a idade de 35 para 30, quando executar, agora vai aparecer a idade dele é 30. Então, variáveis são espécies de blocos de memória, né? Nas variáveis, deixa eu escrever aqui, nós armazenamos valores que podem ser números, textos, funções, como a gente viu a print, enfim, várias e várias e várias, tá? Então, nós aprendemos agora variáveis. Nós aprendemos as variáveis e nós vamos seguir rapidamente, bem rapidamente, com operações matemáticas simples. Vamos colocar um texto aqui. Operações matemáticas simples. Operações matemáticas simples. Mais fácil do que parece, pessoal. Vamos lá, vamos direto colocar esse bloco de texto aqui. Vamos botar a função aqui. Print, vou botar direto de print. Print 38 mais 14. Vamos ver no que dá. 52. Ele já apresenta, ó. Eu posso, inclusive, aproveitar as variáveis de antes, ó. Eu posso imprimir idade mais J. Vamos ver o que vai dar? 42. Eu posso criar uma variável chamada soma. E a soma vai ser idade mais J. E agora a gente vai imprimir a soma. Vai ser a mesma coisa, obviamente. Mais J, idade mais J, mais 12. Vamos ver o que vai dar? 54. Então, as operações de adição são muito simples, tá? Idade mais... E aí ele já faz. Vamos fazer uma operação aqui. Eu vou chamar de subtração. Subtração vai ser idade menos J. Aí deu print soma, agora vamos para print subtração. Você não precisa colocar dois prints não, tá? Eu coloquei com acento, por isso que ele deu erro. Ele vai errar de novo, porque tem um O a mais. Pronto, agora vai. A próxima aula vai ser só sobre erros, pessoal.
Os erros, as mensagens de erros são as nossas grandes amigas. Eu posso fazer isso, soma, subtração. Mas, professor, porque eu posso colocar tudo junto? Pode também, mas vai ficar na mesma linha. Como é que eu faço, professor, para botar em outra linha? Tem que botar o print de novo? Não, você pode abrir uma string, botar barra invertida N, que resolve, ó. Tá? Também resolve, barra N resolve. Eu estou colocando assim para a gente ir habituando, para nós irmos nos habituando. Multiplicação. Professor, como é que faz multiplicação? Simples, é um asterisco. Idade vezes J. Eu poderia colocar aqui direto no print, como vocês viram no começo da aula, mas eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, que a gente já aprende sobre... Que a gente já aprende... Opa. A gente já vai aprender um pouquinho mais sobre função, sobre variável, enfim. E aqui está a multiplicação. Então é isso, pessoal. A primeira aula é super simples. Nós aprendemos, apesar de parecer simples, nós aprendemos. Já fizemos nosso primeiro script, ele já aparece na tela, o Olá Mundo. Nós aprendemos o que é uma função, que é um bloco que executa determinado código. Essa função tem parâmetros que estão dentro das variáveis, que é o que a gente informa a função. A gente aprendeu string, que são blocos de texto. A gente aprendeu as operações matemáticas básicas e a gente aprendeu a armazenar variáveis. Depois a próxima aula vai ser sobre mensagens de erro. Depois a gente vai ver aula sobre tipos de dados. Enfim, a gente vai aprendendo tudo aos poucos, mas você já pode fazer isso. Você já pode instalar o Python no seu computador ou utilizar o Google Colab. Então é isso aí. Eu vejo vocês na próxima aula.